Bem-vindos ao canal Indústria Brasil. O programa tem a finalidade de informar e debater os avanços da indústria e os reflexos para o crescimento econômico do país. O canal Indústria Brasil visa estabelecer um canal de comunicação com você, industriário, trabalhador da indústria e com a população em geral. O programa vai trazer temas diversos como capacitação profissional, inovações tecnológicas, prevenção de acidentes, entre outros assuntos do seu interesse. Nesta edição, vamos entrevistar Delfim Neto, que já foi ministro da Fazenda, da Agricultura e do Planejamento, além de embaixador do Brasil na França. Delfim Neto, que tem artigos frequentemente divulgados pela mídia nacional e assina a coluna Sextante, publicada regularmente na revista Carta Capital. Mas antes, vamos dar um giro nas principais notícias recentes sobre a indústria. A Petrobras vai destinar R$ 9.500.000 para 33 projetos sociais no estado de São Paulo, contemplados pela Seleção Pública Comunidades do programa Petrobras Socioambiental. As iniciativas são de 27 cidades, cujas instituições desenvolvem as atividades no entorno de unidades da companhia. O resultado da seleção pública regional foi divulgado no site www.petrobras.com.br/socioambiental. Cada instituição vai receber até R$ 300 mil para executar o projeto no período de 2 anos. As iniciativas seguem pelo menos uma das seguintes linhas de atuação: produção inclusiva e sustentável, biodiversidade e sociodiversidade, direitos da criança e do adolescente, florestas e clima, educação, água ou esporte. Está aí a participação da Petrobras em diversas ações relevantes para a sociedade. As investigações que envolvem a empresa já estão sendo apuradas, mas vale destacar que, caso essas denúncias sejam comprovadas, a Petrobras, enquanto empresa, é vítima nessa história. Não podemos confundir a instituição com as pessoas. A Petrobras é talvez a empresa que mais investe em ações sociais, ambientais e culturais no país. Empresários brasileiros e norte-americanos abriram nova fase de negociações para elaborar propostas de ações governamentais visando ampliar o comércio e os investimentos entre os dois países. O programa da Agenda Bilateral, que foi discutida durante a plenária do Conselho Empresarial Brasil-Estados Unidos, na sede da Confederação Nacional da Indústria, inclui acordos de livre comércio, facilitação de vistos e barreiras tarifárias, sanitárias e fitossanitárias. Representantes empresariais dos dois países consideram imprescindível a retomada da visita oficial da presidente Dilma Rousseff aos Estados Unidos, adiada em decorrência das denúncias de espionagem. É fundamental esta retomada de negociações com os Estados Unidos, mas a posição da presidente Dilma Rousseff na época foi necessária. Não dá para ser vítima de espionagem e fingir que nada aconteceu. O mais importante agora é aprender com o episódio e investir mais em segurança da informação. Para garantir a sustentabilidade do sistema previdenciário, uma eventual reforma da Previdência é aprovada por 73% dos brasileiros, segundo pesquisa inédita feita pela Confederação Nacional da Indústria, a CNI, com mais de 2.000 pessoas em 142 municípios. Apesar de defender mudanças no regime atual, a pesquisa mostra que a população está dividida. Enquanto 37% das pessoas acreditam que o sistema deve mudar para todos, 18% dizem que deve se alterar somente para quem já contribui. Mas ainda não se aposentou. Outros 18% acham que a correção deve ser apenas para quem nunca contribuiu para o INSS. Dos 27% restantes, 13% afirmam que o modelo deve ser mantido como está e 14% não sabem ou não responderam. O Índice de Confiança da Indústria, ICI brasileira, subiu 3,6% em novembro sobre outubro. Trata-se do segundo resultado positivo do ano devido à melhora da percepção dos negócios, mas ainda insuficiente para mostrar que está havendo recuperação mais consistente. O indicador subiu a 85,6 pontos neste mês, contra 82,6 pontos em outubro. É o maior patamar desde junho passado. As informações são da Fundação Getúlio Vargas. Apesar do crescimento do índice de confiança, a verdade é que a indústria tem apresentado dificuldade para mostrar recuperação mais consistente neste ano. A produção industrial brasileira recuou 0,2% em setembro, conforme o último dado disponibilizado pelo IBGE. Esperamos agora uma definição da política econômica que vai ser adotada pelo governo federal para ficarmos mais otimistas. Chegamos agora ao final do nosso primeiro bloco. Lembrando que para participar do canal Indústria Brasil, basta enviar suas perguntas pelo e-mail perguntas@canalindustriabrasil.com.br. As perguntas serão selecionadas durante a semana e respondidas pelos nossos entrevistados durante os programas.
Em seguida, voltaremos com a participação de Delfino Neto. Não saia daí. Voltamos agora com o segundo bloco do canal Indústria Brasil, que traz para você os principais temas do cenário industrial brasileiro e da região. Nesta edição, vamos ter a participação de Delfino Neto, que tem uma importante história ligada ao desenvolvimento da economia brasileira. Como já dito no bloco anterior, Delfino Neto foi ministro da Fazenda, da Agricultura e do Planejamento. Também foi deputado federal por 5 mandatos consecutivos. Confira agora a entrevista realizada pela jornalista Alessandra Pereira. Bom dia a todos vocês que acompanham o canal Indústria Brasil. Eu estou aqui com o economista e professor Antônio Delfino Neto, que gentilmente aceitou o nosso convite para participar dessa entrevista. Bom dia, professor. Obrigada por nos receber aqui em seu escritório. É uma alegria ter vocês aqui. Muito obrigada, professor. Gostaria de começar essa entrevista voltando um pouco no tempo, indo para a época em que o senhor foi ministro da Fazenda. Você é na Idade Média? Você quer voltar para a Idade Média? Tudo bem. Não tanto. De 67 a 74. E foi quando aconteceu o chamado milagre econômico brasileiro. Eu queria que o senhor lembrasse um pouco do que foi feito nessa época. Primeiro, é um grande equívoco. Milagre é efeito sem causa. Lá cresceu, o Brasil cresceu 9% ao ano durante 7 ou 8 anos seguidos. Não foi sem causa, foi porque os brasileiros trabalharam. Na verdade, você vinha de um regime de grande arrumação. O Brasil deve muito ao professor Bulhões e ao professor Roberto Campos, que fizeram uma arrumação na economia brasileira. Quando nós entramos em 67, você tinha todas as condições, uma nova constituinte, uma nova Constituição, um novo regime tributário para poder deslanchar. E o Brasil trabalhou duro e cresceu enormemente em 8 ou 9 anos. Ele, na verdade, se transformou na 6ª economia mundial. Mas não tem milagre nenhum, não. Milagre, como eu insisto, é efeito sem causa. Esse foi causa, e a causa desse fato foi o trabalho dos brasileiros. E no caso do governo, do senhor como ministro? Não, o governo simplesmente entusiasmava, porque o governo no melhor... O governo pode fazer discurso. Quem tem que trabalhar são vocês mesmos. Um país não existe sem o povo, né? O país não existe sem trabalho, no fundo. Então, o que acontece? O governo é uma espécie de animador. Se ele tem sorte, o auditório responde. Se não tem sorte, o auditório não responde. Então, vamos chegar agora para hoje, para nessa época em que a gente vive uma situação econômica delicada. Numa entrevista sua que eu li, o senhor disse que é uma situação realmente delicada, mas que a gente não está à beira de um apocalipse nem de uma tragédia. Eu queria que o senhor contextualizasse isso, uma situação delicada, mas não trágica. Não, é verdade. Por exemplo, nós estamos encerrando o ano numa situação muito delicada do ponto de vista fiscal. Nós, depois de muitos anos, vamos ter um déficit fiscal de 5% do PIB. É muita coisa. Mas não é... Qual é a explicação disso? De um lado, a primeira explicação foi o seguinte, que o governo se recusou a reconhecer que o crescimento estava caindo. Você sabe que de 2 em 2 meses, o Ministério do Planejamento e Fazenda, eles fazem uma reavaliação da conjuntura. E, portanto, tem que reconhecer se o país está crescendo, se está diminuindo, se os objetivos vão ser alcançados ou não. Como estava no processo eleitoral, o governo nunca reconheceu que o Brasil estava murchando. Continuou achando que o Brasil ia crescer 2,5%. Até que a verdade acaba aparecendo. E o Brasil, no fundo, vai crescer muito próximo de zero. Ou seja, houve uma redução entre o que o governo esperava que crescesse e o que vai crescer em torno de uns 2,5%. Isso tem efeito sobre a receita e sobre a despesa do governo. O déficit de 5%, portanto, metade desse déficit foi por conta do governo não querer reconhecer que estava murchando. É por causa que estava no processo eleitoral, era preciso dizer que não vai dar certo, mas vamos reconhecer, vamos recuperar. Então, a situação é delicada, mas não é dramática, quer dizer, nada disso
produz um efeito devastador, a não ser que continuasse, o que provavelmente não vai continuar. As demonstrações da presidente são de que vai procurar alterar isso. Agora, isso não pode ser alterado instantaneamente. Na minha opinião, um processo de correção como essa vai durar 2, 3 anos. E como é que tem que ser esse processo de correção? O que a equipe nova financeira, né, do governo vai ter que fazer para equilibrar essas contas? Não, mas eles sabem bem o que tem que fazer. Quer dizer, eu não gosto dessa ideia de ficar dando receita. Quer dizer, cada um comete seus erros ou acertos. O que eu acho é o seguinte: não é possível fazer um ajuste instantâneo, como às vezes se recomenda, né? Vamos subir os juros e vamos cortar a despesa. Primeiro que isso tudo é impraticável. Mas se você conseguisse, você ia caminhar para uma recessão do tamanho do mundo. Então não é por aí. Eu acho que eles têm que apresentar um programa coerente, crível, transparente, dizendo, olha, nos próximos 2 anos nós vamos fazer isto. No primeiro trimestre do ano que vem, eu vou aprovar esta lei e esta. No segundo trimestre eu vou aprovar isto e isto. No terceiro trimestre eu vou aprovar isto e isto, e assim por diante, dando um programa de 2 anos que caminhe na direção de voltar ao equilíbrio fiscal. Por quê? Porque você não pode continuar a permitir que a relação dívida-PIB continue crescendo. Senão você vai caminhar para um impasse. Como eu disse, a situação é amolante, é incômoda, mas não é uma tragédia. De qualquer forma, é ilusão pensar que você vai fazer um ajuste sem algum custo. Então, isso que eu queria perguntar. Você falou, eu não gosto muito de receita. Mas só para continuar. Então, na parte fiscal é isto. Ela é preocupante, mas não é uma demonstração de que não tem, está perdido, que não pode fazer o ajuste. E nem que o ajuste vai custar necessariamente um enorme desemprego, uma enorme redução do crescimento, maior do que já houve. Na parte monetária, você nunca teve apoio realmente fiscal para o Banco Central poder fazer o controle da inflação. Sem uma política fiscal, a política fiscal é a mãe de todas as políticas. Sem uma política fiscal adequada, a política monetária não funciona. Não adianta. E sem uma política salarial adequada, não há Banco Central que organize as finanças. Então, esse programa a que eu me refiro tem que envolver uma coordenação muito íntima entre a política fiscal, a política monetária, a política salarial e a política cambial. De tal forma que você caminhe ao mesmo tempo para o equilíbrio fiscal e a taxa de inflação convirja para a meta de 4,5%. Se a meta for crível de 4,5%, você pode continuar aumentando o salário real sem grandes problemas. Você não pode continuar aumentando o salário real acima da produtividade do trabalho. Mas seguramente você pode dividir o crescimento do salário com o crescimento do investimento. Então você caminha para uma coisa muito melhor. Por outro lado, também você não pode continuar a ter um déficit em contas correntes de 80 bilhões de dólares. Ou seja, você precisa de uma política industrial, porque a queda do crescimento se deveu basicamente a uma murcha da indústria. E, simultaneamente, então, uma política industrial apoiada numa política de câmbio realista que devolva o crescimento para o setor industrial. Ou seja, você precisa de um programa, você precisa de um projeto, não é uma coisa. Porque esse setor industrial precisa ter confiança de novo. É lógico, se não restabelecer a confiança, não vai voltar. De novo, eu volto a insistir, o governo pode, no máximo, fazer discurso. Quem tem que trabalhar são vocês. Não tem, é o povo, é a indústria, é o trabalhador, é o profissional de toda a natureza.
Só o trabalho, na verdade, produz o crescimento. Não tem nenhuma outra forma de fazer isso. Então, o que é preciso? É preciso devolver para o setor industrial o que que todos chamam o espírito animal. Quer dizer, ele vai investir porque ele acredita que vai crescer. Como você vai ter um ajuste? Você precisa dar para o trabalhador um conforto de que não vai haver um desemprego desesperador e de que aquele que houver, você terá mecanismos para compensar. É por isso que eu acho que uma das medidas mais importantes que o governo deveria tomar logo no início é procurar aprovar uma reforma do ICMS. É uma reforma delicada, mas possível. E aprovar uma proposta da CUT, de que da livre negociação entre trabalhadores e empresários, que respeite todos os direitos que estão constitucionais e sob a vigilância dos sindicatos, de tal forma a que você tenha mecanismos de acomodação. Se eu precisar reduzir o emprego, eu não vou reduzir o emprego, vou reduzir 4 horas de trabalho, mas vou dar para ele uma escola nessas 4 horas para que ele se aperfeiçoe. E o governo complementa. Quer dizer, nós precisamos encontrar mecanismos que deem ao empresário expectativas adequadas e que deem ao trabalhador conforto, segurança, de tal forma que você tenha uma ampliação do investimento e, simultaneamente, uma ampliação do consumo. É um programa, não é uma coisa, eu diria, é um processo, não é uma coisa. Eu espero que os novos ministros e a presidenta tenha uma consciência desse fato. Eu acho que ela escolheu muito bem, se forem os que estão aí nos nomes, eu acho que foram muito bem escolhidos. Joaquim Levy, o ministro da Fazenda. O Joaquim Levy, o Nelson e o Tombini, a Kátia e o Armando. Quer dizer, eu acho que são 5 escolhas muito boas, muito interessantes e que vão, na minha opinião, podem produzir a mudança que a gente precisa. Obrigada, professor. E a gente volta daqui a pouco, no próximo bloco, com mais perguntas para o nosso convidado de hoje. Chegamos ao final do nosso segundo bloco e daqui a pouco voltaremos com Delfim Neto. Para participar do Canal Indústria Brasil, basta enviar suas perguntas pelo e-mail perguntas@canalindustriabrasil.com.br. Elas devem ser relacionadas à indústria e enviadas durante a semana. Nossa produção vai selecionar os principais temas que serão abordados durante as entrevistas. Até já! Estamos de volta com o último bloco do canal Indústria Brasil, que traz para você os principais temas do cenário industrial brasileiro e da região. Estamos apresentando uma entrevista realizada com Delfim Neto, que tem uma importante história ligada à economia brasileira. Delfim Neto já foi ministro da Fazenda, da Agricultura e do Planejamento, participou do milagre econômico brasileiro no começo da década de 70 e agora responderá perguntas feitas pelos nossos telespectadores. Lembrando que as perguntas podem ser feitas ao longo da semana pelo e-mail perguntas@canalindustriabrasil.com.br ou visitando o nosso site www.canalindustriabrasil.com. As perguntas serão transmitidas pela jornalista Alessandra Pereira, que continua agora a conversa com o nosso entrevistado. Estou aqui com o nosso convidado de hoje, o economista e professor Delfim Neto. E agora eu vou pedir, professor, que o senhor responda, por favor, algumas perguntas feitas pelos nossos telespectadores e selecionadas pela nossa produção. Bem, Marcos Afonso, ele é estudante e mora em Santos. Ele quer saber a sua opinião sobre as privatizações, se elas são boas ou ruins para o país. As privatizações foram muito boas para o Brasil. Em todos os lugares onde elas aconteceram, você pode discutir se os preços foram adequados, mas houve um aperfeiçoamento enorme na administração, no emprego, na produtividade. É só ver o que aconteceu no setor de aço, o que aconteceu no setor de telecomunicações, em todos os campos. Na verdade, a administração do governo é, em geral, muito pesada. Ela não tem muito cuidado. Nós estamos vendo o que aconteceu com a Petrobras.
A Petrobras é um caso trágico de administração desastrosa. É quase inconcebível que uma empresa daquele tamanho não tenha alçadas e que um sujeito pode comprar ou um rolo de papel higiênico ou uma refinaria sem ouvir ninguém, simplesmente. Então, isso no fundo é uma coisa muito inconveniente. As pessoas que são contra as privatizações em geral têm princípios ideológicos e interesses. Os princípios ideológicos não têm muita justificativa. A ideia de que o Estado é mais eficiente do que o setor privado, que é uma coisa de uma brutalidade, de uma violência lógica muito grande. Agora, a objeção em geral é dos sindicatos. Por que os sindicatos são contra? Por que é contra, digamos, a privatização do setor siderúrgico? Porque você tem um monopólio do Estado e vai transferir isso para um monopólio privado. Mas no caso aqui, você vai dividir, vai ter concorrência. As pessoas não vão perder o emprego. Só que ser empregado de um monopólio público é uma delícia. Quinta-feira você vai para casa, na segunda-feira de tarde você volta, tá certo? Ninguém cobra nada, você descansa 78 horas por dia, você tem uma vida mansa. Quando você transfere isso para o setor privado, cada um deles tem que ganhar a vida honestamente. E demora para aprender, demora um pouco, fica triste, mas acaba aprendendo. Então, basicamente, neste ponto, por exemplo, eu acho que a Dilma tinha toda a razão e teve um grande desarranjo no entendimento. Quando ela tentou transferir monopólios públicos para monopólios privados, ou seja, uma obra de infraestrutura, uma estrada. Quando eu faço isso, eu preciso ter contratos muito adequados e preciso procurar modicidade tarifária, porque vai continuar monopólio. Sim. E é claro que o monopólio público é manso, mas o monopólio privado é cruel. Então você tem que ter mecanismos de controle. Quando ela falava que era preciso modicidade tarifária, que foi muito mal interpretado como um desejo de estatizante, o que era uma tolice, ficou claro o seguinte: ela tinha razão. Demorou muito para aprender, mas aprendeu. Então, hoje as coisas estão caminhando melhor do que caminharam no passado. E hoje eu acho que deve continuar a fazer esse processo de privatização, se for necessário. Primeiro, porque o Estado não tem mais recurso mesmo. E segundo, porque é mais eficiente. No final é bom para todos nós, porque aumenta a produtividade do sistema como um todo. E eu acho que tem que ficar vigilante para que não diminua a competição nesses setores em que você introduziu competição. Isso é uma coisa importante, que eu acho que isso o governo tem feito. Só antes da próxima pergunta, o senhor falou da Petrobras. O que o senhor acha da situação presente e da situação futura da empresa agora com toda essa A empresa sempre foi uma empresa de alta qualidade, que investiu muito em ciência, em tecnologia, é uma empresa extraordinária. O funcionalismo, 99,9% é de gente absolutamente séria, que ganha vida honestamente, trabalhando, contribuindo para o desenvolvimento do país e da empresa. De forma que, na minha opinião, é o seguinte: ela vai voltar a ser o que era. Vai haver uma limpeza, levantou a ponta do tapete, né? E vai para fora tudo, e ela vai voltar a ser o que sempre foi. A Petrobras, eu diria para você, é uma das maiores oportunidades de investimento que existe hoje. Que bom. Bem, vamos à próxima pergunta. Alfredo Santana, ele é empresário, morador de Americana, e gostaria que o senhor falasse sobre as perspectivas para o microempreendedor no Brasil. O microempreendedor em todo lugar é muito importante. Na verdade, em alguns países, ele é até o mais importante que os grandes empreendedores. No Brasil, hoje, você tem alguns benefícios, como o refis, sobre os mecanismos de apoio tributário
para o pequeno, está se melhorando o investimento para o pequeno. O pequeno hoje tem muito mais oportunidade do que teve no passado. E o reconhecimento de que uma boa parte das inovações acontecem exatamente na pequena e média empresa. E tem mais uma pergunta ligada a empreendedorismo. É Maria Regina, de Praia Grande, ela quer abrir uma empresa para fornecimento de produtos e serviços e quer saber quais os princípios para ser competitiva no mercado. Na verdade, a melhor coisa que ela pode fazer é Cristina? É Maria Regina. Maria Regina, procura o Sebrae. Procura o Sebrae. Ouça com atenção, desconfie um pouco, mas ouça com atenção. Ele sabe muito mais do que parece. Que bom. Professor, muito obrigada Obrigado pela a vocês. entrevista, obrigada por nos receber e eu espero que a gente possa contar com o senhor numa próxima edição aqui do programa. A honra vai ser minha. Muito obrigado. Obrigada, até a próxima edição. Chegamos ao final de mais uma edição do Canal Indústria. Obrigado ao nosso entrevistado Delfim Neto pela sua importante participação, que tenho certeza elucidou muitos temas abordados durante o programa. Obrigado também à jornalista Alessandra Pereira, que conduziu a entrevista. Lembrando que no site www.canalindustriabrasil.com você pode assistir novamente a este programa e se atualizar sobre as principais notícias da indústria. Mande sugestões ou perguntas para nós, a sua participação é fundamental. Basta utilizar o e-mail pergunta@canalindustriabrasil.com.br. Nos vemos no próximo programa. Até lá e uma boa semana!